Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Louvo a Deus pelo dom da sua vida e por você se permitir estar agora comigo para mais uma meditação da Quaresma. Hoje celebramos o terceiro domingo da Quaresma. E o tema que nós vamos refletir é a respeito do demônio mudo e as confissões sacrílegas, ou seja, o demônio que impede a fala e daquele que vai confessar e esconde o pecado. É esta reflexão que Santo Afonso quer fazer-nos pensar, refletir e não ter vergonha da confissão, mas ter vergonha de pecar. Como o tema de hoje é confissão, eu até coloquei aqui a minha estola sacerdotal, que eu a uso também nas confissões, convidando você a esta conversão, a esta mudança de vida e a pedir a Deus a graça de não ter medo de confessar, não ter medo de chegar perto do Padre. Nós devemos ter medo de pecar, não é de confessar. Esta é a reflexão que Santo Afonso de Ligório nos propõe. Lucas, capítulo 11, versículo 14, nos diz: estava expulsando um demônio e ele era mudo. Então aqui nós temos mais um exorcismo de Jesus, expulsando um espírito do mal que impedia que aquele homem falasse. Era um demônio mudo. E Santo Afonso reflete o seguinte: o demônio mudo de que fala o Evangelho, aí você pode ler aí no Lucas capítulo 11, pode ler do versículo 1 até terminar aí o milagre. Esse demônio mudo, ele é um espírito infernal que procura fazer os cristãos se calarem na confissão dos pecados. Depois de primeiro nos ter cegado para não vermos o mal que cometemos e a ruína que nos preparamos ofendendo a Deus. Então, meus caros, quantas pessoas têm vergonha de confessar, e espero que não seja você esta pessoa, mas quantas pessoas escondem pecados na hora da confissão? Alguns que nem se confessam, e há outros que na confissão escondem pecados. Então, Santo Afonso está falando que este espírito mal é a tentação do mal que nos faz calar na hora da confissão, com respeito humano, para não contarmos os nossos pecados, para não nos confessarmos. E além de mudos, ele nos torna cegos para não vermos o mal que cometemos. Quantas pessoas hoje perderam a noção de pecado? Ah, não, esse negócio de pecado tem isso, mas não. Pecado é o que é pecado para mim, se não é, tá valendo. São pessoas que, além de mudas para Deus, se tornaram também surdas. Surdas à palavra de Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. E aqui, além de mudo e surdo, mudo para não confessar, surdo para não ouvir a palavra, tem muita gente cega, que não consegue ver o mal que eles praticam ao cometer pecados, e assim atraem para si mesmos a ruína, a destruição. O salário do pecado é a morte. São João Crisóstomo vai dizer: o demônio faz em todas as coisas o contrário do que Deus faz. Se você quiser entender como que o demônio age,
ele age fazendo ao contrário de Deus. Deus faz uma coisa, ele quer fazer ao contrário. Veja aqui, o Senhor colocou vergonha no pecado para não cometermos, mas depois de o havermos cometido, anima-nos a confessá-lo, prometendo perdão a quem se acusa. Então Deus colocou no nosso coração a vergonha para que não pecássemos. Mas se caíssemos em tentação, correríamos para a confissão para purificar o nosso coração e para alcançar o perdão. E isso é que Deus fez. O demônio, ao contrário, inspira confiança ao pecador com a esperança do perdão, mas cometido o pecado, cobre-o de vergonha para que não se confesse. Então veja o que o diabo faz. Ele inspira o pecador a pecar. Não, pode pecar, depois você se confessa. Pode pecar, depois você recebe o perdão. E uma vez que esta pessoa peca, o demônio coloca no coração dela a vergonha de confessar. Aquilo que era vergonha do pecado, hoje a vergonha é de confessar. Não se tem vergonha de pecar, mas morre de medo de chegar perto de um padre para se confessar. Quem está colocando este medo no coração? Quem não quer que você se confesse? Quem é o primeiro interessado para que o seu pecado permaneça? Não é Deus. Não é Deus. É o próprio demônio. A confissão é o abraço misericordioso do Pai. É o filho pródigo voltando. Mas o mal, ele diz para você, confessar com o padre. Padre é um homem igual você mesmo, só? Para que ir lá? E para outros? O padre vai te xingar, viu? Você vai ter coragem de contar isso para o padre? Como que o padre vai ficar te olhando depois disso? Então esses pensamentos vão entrando no coração de muitos e vão nos afastando da confissão. Para que aquele pecado permaneça, para que aquela mancha vá contaminando o nosso corpo inteiro. Atenção. Os miseráveis convertem em veneno o remédio que Jesus Cristo nos preparou com o seu precioso sangue e ficam presas com uma dupla cadeia, cometendo depois do primeiro pecado outro mais grave, o sacrilégio. Então as pessoas que têm vergonha de Deus, vergonha de confissão, transformam em veneno o remédio que Jesus Cristo nos trouxe, que é o perdão. Porque escolhendo permanecer no pecado, a pessoa escolhe ficar longe de Cristo. Hoje nós estamos vivendo um mundo de cabeça para baixo, né, gente? Muitas pessoas tomam raiva da igreja porque querem que a igreja abençoe pecado. Quer que a igreja aplauda o pecado. Como Deus, nós devemos odiar o pecado e convidar o pecador à conversão. Porque é uma frase muito perigosa e dita fora do contexto, é uma frase errada. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Não, ele ama o pecador desde que este procure a conversão. Deus não aplaude pecador, aquele que está lá e quer ficar lá. Veja o pai do filho pródigo, se ele foi no chiqueiro passar a mão na cabeça do filho. Não foi. O filho foi, o filho que volte. Deus, ele ama o pecador à medida que aquele pecador quer se converter, quer mudar de vida, quer abandonar o pecado. Aí sim, a frase é correta. Se, pois, te queres salvar, não tenha vergonha de uma boa confissão. As feridas gangrenosas levam à morte, e tais são os pecados calados na confissão.
são chagas da alma que se gangrenaram. Então, a pessoa que tem dificuldade de confessar, e ela vai confessar, e na hora da confissão ela ainda esconde pecado, e geralmente o pecado escondido é aquele que mais precisava ser confessado, ela está tendo dentro da sua alma feridas que vão contaminando o seu corpo todo, a sua alma, o seu espírito. Neste tempo da quaresma, procure uma boa confissão, mas derrame no ouvido do padre, mas fale tudo, sem reservas, principalmente os maiores pecados, os pecados mortais. O sacerdote está ali não para te condenar, mas para te perdoar, para te orientar. O padre é o amor do coração de Jesus. Claro, ele vai te orientar, ele vai te corrigir, mas é por amor. Nós devemos ter vergonha de pecar, não é vergonha de confessar. Olha o que falou Sócrates, olha que interessante. Meu filho, vergonhoso é o entrar nesta casa, mas não o sair dela. Sócrates estava falando com seu discípulo, que à noite frequentou uma casa um pouco duvidosa, deveria ser um prostíbulo, né? E ele teve vergonha de, ao sair de lá, que alguém o visse. E Sócrates vai dizer, olha, pior do que sair de lá é permanecer lá. Então, se nós entramos no pecado, o sair dele não é uma atitude de vergonha. A vergonha devia ser entrar. É como se Sócrates falasse com seu discípulo, você não teve vergonha de entrar, por que você agora está com vergonha de sair? Pior do que sair é ficar aí. Sai, cai fora. Se nós entramos no pecado, o mais vergonhoso é ter entrado. E vergonha maior é ficar. Qual é a graça? Qual é a bênção? É o sair. É a confissão. É a conversão. É o arrependimento. Coisa vergonhosa é ofender a um Deus tão grande e tão bom. Mas não ou é confessarmos o pecado cometido e livrar-nos dele. Ou seja, a vergonha é ofender a Deus que é tão bom para conosco. E não é vergonha confessar para ficar livre daquele pecado. Então, o que as pessoas não têm vergonha? De ofender a Deus. E o que elas têm vergonha? De confessar para ficarem livres daquele pecado. Quer dizer, isso quem faz é o demônio. Tudo que Deus faz, ele faz o inverso. Então, nós não temos que ter medo de uma boa confissão, mas medo de permanecer naquele pecado. Essa semana mesmo, foi a confissão do clero, semana passada, né? Eu me confessei com o padre Paulo Sérgio, que é o nosso vigário geral. Ali com ele falei da minha vida, falei dos meus pecados, das minhas fraquezas. Um irmão sacerdote que me concedeu o perdão, que me orientou. Quer dizer, qual a vergonha de chegar perto de um sacerdote e falar, olha, eu pequei, padre, me perdoe. Porque o sacramento da confissão, ele não é direto com Deus, passa pelo sacerdote. Porque Jesus disse aos seus discípulos, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês retiverem serão retidos. Então aí é um gesto de humildade. Você se aproximar de um homem, um pecador como você, mas que ali é canal da graça de Deus, é ministro da igreja, ministro ordenado, capaz de perdoar os seus pecados, os nossos pecados. Então não tenha medo de confissão, tenha medo de pecar, tenha medo de abandonar a Deus, tenha medo de ficar longe de Deus. E quando você for se confessar, pode dizer ao padre, estou acompanhando as meditações da quaresma com o padre Christian, tem tempos que eu não me confesso, e ele disse que eu não precisava ter medo de confessar, eu tinha que ter vergonha de pecar, por isso eu estou aqui
E quero te pedir, padre, me ajude a fazer uma boa confissão. O sacerdote aí da sua cidade, da sua paróquia, ele vai te ajudar. E você sai de lá, ó, leve, com o peso que é tirado das suas costas. Isso é graça de Deus. Isso é bênção de Deus. E olha, Santa Maria Madalena, Santa Margarida de Cortona, Santo Agostinho e tantos outros santos que eram grandes pecadores, como que eles começaram a trilhar a santidade? A partir do momento que eles confessaram os seus pecados, que eles se arrependeram e voltaram para o Senhor. Santo Agostinho, bispo de Hipona, enquanto jovem, era um devasso, um depravado. E a sua mãe, Santa Mônica, só rezando e clamando a Deus por ele, rezando e clamando a Deus por ele. E quando ele confessou o seu pecado, quando ele se arrependeu, ele se transformou num homem de Deus. Chegou a ser bispo de Hipona. Se você não leu, leia as Confissões de Santo Agostinho. Ele vai dizer: ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Quer dizer, um homem que mudou de vida. O ser humano muda de vida. Você pode ser uma pessoa melhor. Não acredite nas pessoas que dizem: ah, você não muda, você vai beber a vida toda, você vai ser um safado a vida toda, você não tem jeito. Não, tem jeito sim. Para Deus você tem jeito sim. Deus confia em você, Deus espera por você, Ele está com os braços abertos para te perdoar, para que você tenha uma vida nova. Não tenha medo de Deus, não fuja de Deus, não fuja de confissão. Tenha vergonha de pecar e não de confessar os pecados para ser perdoado. A vergonha é no pecado, não é na confissão. Realmente o demônio tem feito ao contrário tudo o que Deus fez. Deus colocou vergonha no pecado e alegria na confissão. Hoje as pessoas têm alegria para pecar, mas têm vergonha de confessar. Que coisa, né, gente? Como que o diabo muda tudo aquilo que Deus faz. Por isso precisamos vigiar. Precisamos vigiar. E Santo Afonso vai dizer: ânimo, coragem, tem ânimo. E fale tudo a um bom confessor, a um bom padre. Dá glória a Deus, para que você possa confundir o demônio. Quer dizer, a pessoa que procura uma confissão, uma pessoa que se arrepende, ela confunde o demônio. Como diz no Evangelho: quando saiu do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não acha. Quer dizer, o demônio fica totalmente perdido, cego no tiroteio, azeitona em boca de banguela, não é assim? Quando você confessa, você é perdoado, você expulsa o mal da sua vida, esse demônio fica perdido, sem saber de onde veio e para onde vai. Depois de teres confessado, e confessado bem, prepara-te para novos e mais violentos assaltos da parte do inimigo infernal. Ou seja, você confessou, prepare a tentação. Prepare as provações. Prepare a tua alma. Oração e vigilância. Há pessoas que dizem: quando eu mais rezo, mais assombração me aparece. Não é que isso seja verdade, mas não é totalmente mentira. Enquanto a pessoa está agradando o demônio, ele o deixa em paz. Quando a pessoa está voltando para Deus, para ser uma pessoa melhor, aí a tentação aperta, porque ele está perdendo, ele não quer perder. Ele não quer perder. Ai de quem o deixa entrar novamente depois de o haver expulso. Uma pessoa cometia um pecado, ela estava agradando o mal e ela não vigia e aquele mal volta. A pessoa confessou e depois ela está cometendo o mesmo pecado, o pecado pior. Este mal haverá de voltar. O último estado do homem virá a ser pior do que o primeiro. Se a pessoa já estava ruim,
deixando aquele espírito voltar, ela fica pior. Uma pessoa que rompe com o demônio e começa a fazer laços com ele novamente, ela vai piorar e muito. É por isso que a confissão é força de Deus e requer arrependimento. Uma vez arrependido, não cometer mais. Uma vez arrependido, não fazer aquilo mais. Pela graça de Deus. Padre, mas eu conseguirei não pecar mais? Não. Todos nós vamos pecar, porque nós somos pecadores. Mas não pecamos por vontade. Não pecamos por decisão. Não pecamos por falta de vergonha. Pecamos por fraqueza. E Deus acolhe um pecador arrependido. Por isso, orai e vigiai. Orai e vigiai. Vamos colocar aí nos comentários. Vergonha é permanecer no pecado. Graça de Deus é poder confessá-los. Vamos escrever isso aí? Vergonha é permanecer no pecado. Graça de Deus é confessá-los. Que através da confissão vem o perdão. Através da confissão vem o perdão. Feche os seus olhos e vamos rezar. Ó meu amado Jesus, iluminai o meu espírito, a fim de que nunca mais me deixe obcecar pelo espírito maligno a cometer de novo o mesmo pecado. E de novo e de novo. Pesa-me de vos haver ofendido e proponho com a vossa graça antes morrer do que tornar-me a ofender-vos. Morrer que pecar. Este é o PCE de hoje. O ponto concreto de esforço. Durante todo o seu dia, repita esta ejaculatória sempre que você lembrar. Antes morrer que pecar. Antes morrer que pecar. Antes morrer que pecar. Mas se por desgraça recair e pecar de novo, dai-me força para sempre vencer o demônio mudo e confessar-me sinceramente ao vosso sacerdócio, aos vossos sacerdotes. Tirai da minha boca todo demônio mudo que me impede de confessar os meus pecados. Peço-vos, Deus Todo-Poderoso, que atendais propício às minhas humildes súplicas e que em minha defesa estendais o braço da vossa majestade. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Anote aí no seu caderninho. Antes morrer que pecar. Este é o PCE de hoje. Antes morrer que pecar. Fugindo do pecado, nós estaremos alegrando o coração de Deus. E na nossa reflexão de amanhã, nós vamos continuar pensando neste estado miserável das pessoas que caem em pecado. O que acontece no coração de alguém que recai no mesmo pecado? Então vamos aprofundar também este tema, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você. Deus abençoe. E aqui, no nosso canal Luz e Vida, haverá transmissão da Santa Missa hoje, às 8 horas da manhã, com estudo bíblico, às 10 horas, adoração ao Santíssimo, e 19 horas, a missa da noite. Participe conosco.
Que Jesus permaneça ao nosso lado, que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto maternal. Um ótimo domingo e até nossa próxima reflexão.